Amém, amém. Deus abençoe. Nós vamos ler São Mateus, capítulo 23, versículo 24. Vamos ler capítulo 23, São Mateus, versos 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Guia, ó grande Deus, cada um de nós na verdade da hora que vivemos. Sempre tenhamos o Senhor dominando nossos sentimentos. Que não venhamos falar o que sentimos, mas o que o Senhor quer. E sempre o Senhor toma um homem. O Senhor não fala através do sol, da lua, das estrelas. Poderia ter usado os astros. Mas o seu profeta diz, essa foi sua ideia, usar o homem. Então aqui estamos, para mais uma vez, sermos usados por ti. E queremos fazer como Paulo, para isto mesmo subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Preciso de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Guia cego. O próprio título já é chocante. Guia cego. Mas vamos meditar aqui na palavra. Sempre Deus precisou ter um guia na terra e também o diabo precisa ter guia. Até quando Deus precisou de um espírito para enganar Acabe, existiam vários espíritos à disposição, tinha espírito sobrando. Mas Deus quis saber deles como que eles iam enganar Acabe. A Bíblia diz que um vinha, falava uma coisa, outro vinha, falava outra, e Deus deixou aquilo de lado, até que chegou um e diz, eu serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. E Deus diz, esse daí vai. Você vai ter vitória. Tem hora que o que tem vitória é o que é espírito de mentira. Paulo falou isto em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nestes dias estaria manifestado esse mesmo tipo de espírito, porque rejeitar o amor da verdade, diz Paulo, Deus lhes enviará o espírito do erro, para que creiam a mentira e para que sejam julgados
todos que não creram na verdade. E sempre precisa de um guia. E se até para fazer a vontade de Deus na hora de castigar, Deus não podia usar qualquer espírito, precisava selecionar os espíritos. E eram espíritos maus. E Deus precisava de um deles para enganar Acabe. A coisa mais triste é quando Deus precisa de um espírito mau para enganar o homem. O homem que pensa que é alguma coisa porque ele é pastor, ele é apóstolo, ele é profeta, ele é evangelista, ele é mestre. O homem que pensa ser alguma coisa porque ele é rei, ele é um faraó, ele é um governo. E Deus precisa de um espírito para enganá-lo. Então a coisa mais triste é esta hora. E Deus encontra, porque tem esses espíritos, para Deus poder dizer, então você vai e faça isso. Quer dizer, um espírito mau fazendo um trabalho para Deus. Um espírito mau fazendo trabalho para Deus. Não é o Espírito Santo, é um espírito mau fazendo trabalho para Deus. Isso está na Bíblia, que nesses dias Deus usaria novamente espíritos do erro para enganar os que não creram na verdade. E eles têm que ser julgados, porque Deus mostra a verdade e eles repudiam a verdade. Eles rejeitam a verdade e eles querem o erro. Então Deus permite que um espírito do erro seja enviado. Ainda no tempo de Saul, ou no tempo de Micaías, no tempo de Zedequias, no tempo de Acabe, veio um espírito mau da parte do Senhor. Isso é mais forte ainda. Porque todos os espíritos estão no domínio de Deus. Tanto os bons espíritos como os maus espíritos. Eles estão no domínio de Deus. O mau espírito só faz coisa má para nós se Deus disser para ele, pode. Porque esses maus espíritos estão dominados pelo Criador dos espíritos. Ele domina tudo. Nós temos um Deus que não domina uma coisa, Ele domina tudo. Nós temos um Deus que não perdeu as rédeas do mundo. Ele deixou que o homem fosse levado pelo seu próprio livre-arbítrio. Não que Deus perdeu. Deus nunca perde uma batalha. Quando Ele entra para batalhar, Ele vence. E para Deus vencer, Ele não precisa de um grande, Ele precisa de um pequeno. Porque quando Deus usa um grande, o grande diz, ó o meu tamanho, ó a minha força, ó o meu poder, olha a minha sabedoria. Mas Deus pega um Davi que não tem tamanho, não tem poder, não tem sabedoria, e Deus fala para ele, derruba aquele homem lá. Derruba aquele gigante. Derruba ele para mim. Você pensa bem o que Deus faz, de trás de um pigmeu, dizendo, derruba o grande. Derruba para mim. Eu não posso ir lá derrubá-lo. Eu preciso de um homem igual a ele. Porque Deus é fácil, Ele é espírito, Ele pode passar perto do outro. E o indivíduo cair. Mas que glória Deus leva nisso? Então, o mesmo que Satanás usa o homem, Deus usa o homem. Se Satanás usa o homem na grandeza, na sabedoria, Deus usa o homem na pequenez, na ignorância que o homem tem das coisas do mundo, mas na fé que o homem tem nas coisas de Deus. Deus sempre usa o homem. Então é Deus usando um guia. E é Satanás usando um guia. Na concepção dos grandes cientistas do tempo de Noé, Deus estava errado. Porque Deus escolheu o homem errado. Para começar, Deus não escolheu um carpinteiro, né? Deus não escolheu.
Então a ciência podia dizer, esse Deus seu está equivocado. Você sabe serrar? Não, mas Deus mandou serrar, você errar. Mas não sabe? Você não é um carpinteiro? Não sabe cortar a madeira certinho? Não, mas Deus mandou cortar. Ele vai estar em mim, vai estar no serrote, no dente do serrote. Vai acontecer. Então, na concepção dos homens, Deus estava errado. Porque Deus não escolheu o homem certo. Bom, para começar, Deus não escolheu, na concepção dele, nem a madeira certo. Escolheu uma madeira leve que encharcava. Mas ninguém sabia o que Deus ia fazer. Todo mundo ficou bobo perto de Deus. Eles riam de Deus e Deus ria deles. Eles olhavam para Noé e riam, diziam, mas seu Deus, Noé, vai passar uma decepção, Noé. Você vai pôr essa arca com essa madeira? Nós já estamos acostumados a fazer com essa madeira. Entra água nela, afunda qualquer coisa. Noé diz, Deus mandou fazer foi com essa madeira de gofer. Vou fazer com que Deus... Ó, quando Deus manda você fazer uma coisa, vai e faça. Ainda que os homens pensem que você vai afundar, você navega. Porque você está seguindo o guia. Você tem um guia para você seguir. Amém? Esse não é cego. Mas na concepção dos cegos, Deus estava errado. Sempre é assim. Eu creio que a hora que eles viram que Noé fez a arca. E agora, Noé? Bom, agora eu recebi uma mensagem. Diz que é para mim betumar a arca por dentro e por fora, com a resina de certa árvore. E ele foi lá e tirou a resina da árvore. Não tira nem a resina errada, porque senão você estará perdido. Foi lá, tirou a resina certa, aplicou na arca. Aquilo virou um vidro. Nada entrava e nada saía. Aquilo foi muito bom. E eles notaram que a experiência de Noé, na confiança em Deus, era tremenda. Noé não estava discutindo com Deus. Eu vou ver, Senhor, se isso dá certo. Senão, o Senhor espera que eu vou te ajudar. Deus não precisa de ajuda. Lembra que cada vez que você tenta ajudar, você traz um Ismael. Um que briga. Tem hora que nós queremos ajudar e converter um irmão. Nós só trazemos briguento para a igreja. Irmão que regaça a manga toda hora. Irmão que diz, vem para você ver. Eu vou te dar uma direta. Irmãos que não muda, que não transforma. Irmãos que não chegam no Pentecostes. Irmãos que saem antes. Irmão 70. Irmão Judas. Mas isso é tudo a nós que queremos converter as pessoas. Nós queremos converter pai, mãe, famílias, filhos. Nós queremos. Que a vontade de levar todo mundo para o céu. Mas tem que deixar por conta de Deus. Esses outros, você tenta convertê-los, e a mesma coisa de você fazer um prosélito, querer pregar no mundo inteiro, ser conhecido, e fazer as pessoas 2 vezes filhos do inferno. A Bíblia diz. Esse é o Espírito que trabalha para poder, cada dia, cegar o povo. Mas como tem os que trabalham para cegar, tem os que trabalham para dar vista. E Deus está trabalhando. E como tem pastores para cegar o povo, tem pastores para dar vista ao povo. Como tem apóstolos para cegar o povo, tem apóstolo para dar vista ao povo. Agora você que tem que saber com quem você está, se está com o verdadeiro, se está com o falso. Porque todo mundo que está com o falso diz que está com o verdadeiro. Isto quer dizer que quem está com o falso é cego e não sabe. É Laodiceia, é capítulo 3, verso 17 em diante, de Apocalipse. Cego, nu, infeliz e não sabe. E vão continuar assim porque ninguém
irá mudá-los. Já são guias cego. E você sabe que se o guia é cego, todos seus membros são cegos. O pastor cego, a igreja também é cega. Irmão Brana diz que ele foi numa igreja que o pastor dava com a cabeça assim. Então, o pastor mexia com a cabeça quando pregava, diz que a congregação também ficava toda assim. Que do jeito que o pastor fazia no púlpito, a congregação mexia com a cabeça e balançava também. Porque se o guia é assim, o povo é assim. A Bíblia diz tal mãe, tal filha. A mãe deve dar exemplo para a filha, porque a filha aprende com a mãe. É uma aprendendo com a outra. Sempre foi assim. A Salomé aprendeu com a Herodias. Ela via a mamãe, como ela tratava o rei. E ela aprendeu, ela sabia as artimanhas de conquista. E ela usava todas essas artimanhas. Então, tal mãe, tal filha. Isso é o que a Bíblia diz e não adianta a gente fugir. A Bíblia não diz tal pai, tal filho. Se dissesse, eu era obrigado a falar para vocês. Tal mãe, tal filho. Agora, isso porque aponta para a igreja. Tal mãe, igreja, tal filha da igreja, mãe. É do mesmo jeito. Ela usa as mesmas táticas. Ela tem experiência, ela aprendeu com a mamãe. Ela sabe disso. Por isso Deus é o cabeça da igreja. Deus não tem uma cabeça, Deus é o cabeça. Deus não tem uma mulher que encabeça a sua igreja. Deus tem um homem, e esse é Cristo. Cristo é Deus, feito carne. O marido da igreja, o cabeça, que governa com liberdade de espírito, com poder, com amor, o que governa não pela força farisaica, mas que governa pelo Espírito, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus governando, Deus guiando. Se você não quiser Deus como guia, Ele deixa de lado, Ele sai do caminho, Ele deixa você livre. Deus gosta de ver você ficar livre. Se você não quer ser subjugado por Ele, Ele não tema comigo nem com você. Ele deixa você fazer o que quer. Isso é Bíblia. Deus concede o que deseja o seu coração. Se o seu coração deseja popularidade, Deus deixa você satisfazer seu coração. Se o seu coração deseja dinheiro, Deus deixa que você busque dinheiro. Se o seu coração deseja mulheres, Deus deixa. Ele não te cerca. E aí você pode ir na Bíblia e ver que Deus apenas falou para Balaão: não vá amaldiçoar o meu povo. Balaão fez uma segunda oração: Senhor, o rei mandou os mensageiros de volta, dizendo para eu ir. Deus diz: vai. Porque Deus quer satisfazer o seu coração. Se você não é dele, Ele não satisfaz seu coração. Mas se você é dele, só a palavra dele te satisfará. Mais ninguém. Por isso a esposa de Cristo nessa terra, ninguém a satisfaz. Você procura homens, não satisfaz a esposa de Cristo. Você procura pastores, não satisfaz. Apóstolos, não satisfaz a esposa de Cristo. Evangelistas, mestres, não satisfaz. Deus só tem uma coisa que satisfaz a sua igreja, e esta é a sua palavra, porque a sua palavra é Ele próprio. Quem satisfaz a igreja não é o pastor, é Deus. E Deus é a palavra. E Deus é a palavra do dia.
a palavra do momento. Então Deus me guia. Deus te guia com a palavra do dia. Amém. Bom, a gente tem muita coisa para falar, eu sei que não dá tempo de ir mexendo com tudo, mas a gente quer, pelo menos, ajudar um pouquinho. O guia. O que é um guia? É o indivíduo que guia outro. O que é um guia? É um chefe, é um cabeça. Você viu que pode guiar, ele pode dominar, ele é um guia, ele tem um espírito de guia nele, que domina, ele tem um dom nele, que guia as pessoas. E com o dom você pode guiar as pessoas para o céu ou para o inferno. Você sabe que tem na Bíblia, claramente, as pessoas que tiveram o dom de cura, em Mateus 7, com dom de cura, expulsando demônios, curando enfermos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles vão dizer: não expulsamos demônios no teu nome, não oramos nós no teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas eles foram guias, eles guiaram pessoas através dos dons, da cura, que é uma coisa excelente, é de Deus, é divina a cura. Mas se você não tiver o ministério completo, aquela própria cura que você teve vai te levar à perdição. Você foi curado no físico, isso não quer dizer que Deus ama a sua alma. Só quando você é curado na alma que quer dizer que Deus te ama. Não é? As pessoas olham para Deus diferente. As pessoas olham para Deus como as mulheres olham para o marido. Se você me ama, me dá um par de sapato. Se você me ama, me dá um vestido. Se você me ama, você me dá um carro. Se você me ama, você faz isso para mim. No físico. E muitas vezes pode até ser uma prova de amor. Que ele ama tanto que dá tudo. O pai ama tanto o filho que ele vê o filho dando cavalo de pau num carro, mas dá um carro para ele. É de amor. Mas esse não é o amor genuíno. Esse é o amor cego, o amor errado. Mas ele ama o filho. E filhinho bate o pé e diz: se o senhor me amasse, o senhor me dava isso. E ele: então eu vou provar que eu te amo. Dá o carro, ele morre. Dá um cavalo de pau, ele... daqui a pouco ele morre. Isso não é amor. Amor é corretivo. O amor que não exige não é amor. A lei que não tem penalidade não é lei. Irmão Brano ensina isso. Diz: para ser lei, ela tem que ter uma penalidade. Senão ela não é lei. Se você ultrapassa aquela lei e não é punido, então não é lei. A lei, ela tem que ter uma punição para dizer que ela é lei. E você, para dizer que é filho de Deus, tem que ser corrigido, porque Deus ama e Ele corrige. Ele diz: que pai há que não corrige o seu filho? Diz: se não estáis sendo corrigidos, sois bastardos. Quer dizer, nascido fora do matrimônio, nascido fora da mensagem do Filho do Homem, nascido fora do casamento, nascido em primeira e segunda etapa, bastardos e não filhos. Mas se sois filhos, então sois guiados, sois corrigidos pelo Espírito que clama dentro de você: Abba, Pai. O Pai corrige, Deus corrige. E é isto que nós precisamos entender de Deus como nosso guia, como aquele que nos corrige em todos os momentos. Aleluia. Deixa eu prosseguir aqui em alguma coisa, alguma anotação que tenho. A Bíblia diz em Mateus 2:6, diz: porque de Belém virá o guia. De Belém sairá o guia, que apacentará o meu povo. De Belém saiu o guia.
Mas eu te pergunto, Anás quis ser guiado por aquele guia? Caifás quis? Não. Quem quis ser guiado era a gentinha, Maria Madalena, samaritana, Pedro, Zaqueu. Quem quis ser guiado? Mas de Belém. Mas era uma grande cidade? Não. E tu, Belém Efrata, visto que és a menor entre as capitais de Judá, de ti me sairá o guia. Da menor, não da catedral, não de uma cidade de refúgio, não de Ramote Gileade. De ti me sairá o guia, Belém. É daí que vai sair o guia para guiar o meu povo. Mas eles esperaram que fosse de Jerusalém. Saiu de Belém. Eles esperam de uma grande metrópole. Sai de uma pequena cidade. Eles procuram o guia de uma capital. Vai nos Estados Unidos. Procura o guia. Lá em 1963, procura o guia desde o nascimento de irmão Branham até a morte dele. Procura o guia. Vê de onde ele nasceu, onde veio o guia para guiar esse povo. Jeffersonville, Indiana. Olha de onde saiu o guia. Por que não da capital? Por que não? Deus não sai dali. Deus sai lá da pequena cidade e começa a guiar. E alguém disse, se ele fosse mesmo para ser um guia, sairia da grande metrópole. Deus diz, não, eu não gosto de mexer com metrópole, senão para matar fogo e derrubar suas torres. Mas o guia, de onde sai? Jeffersonville. É daí que sai o guia? É. Da onde saiu o guia? Tu, Belém, terra de Judá. Mateus capítulo 2, verso 6. Mas de onde saiu o guia para nós, nesse dia? No entardecer haverá luz. Onde é o entardecer? É no oeste. E o oeste é ali na América. Então não da grande metrópole, mas lá no entardecer, numa cidadezinha do interior. Daí me sairá um profeta que guiará o povo na palavra revelada, que guiará o povo na luz do dia, que manifestará a palavra. Daí sairá o guia. Mas quem quer ser guiado? Olha os grandes personagens, irmão, como Oral Roberts, que é um grande personagem entre os pentecostais e conhecido mais nos Estados Unidos. Olha Billy Graham, que é um grande personagem entre os batistas e outros. Por que Deus não tomou estes dois homens principais para ser o guia do povo dele? Porque Deus não pode tomar os grandes que estão ligados à grande sociedade do dia. Deus não pode tomar. Porque tomou um William Branham, que não tem o seu nome nas grandes denominações entre os pentecostais, não tem o seu nome entre as grandes igrejas nominais. Deus teve que tomar um guia para o seu povo, profetizado em Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz. No oeste dos Estados Unidos nascerá um menino, e ele não vai fumar, filho de quem bebe, mas não vai beber, porque eu vou usá-lo no final, quando for mais velho. E Deus cumpriu sua palavra. Aquilo era Zacarias cumprindo. Irmãos, vocês têm que alegrar hoje. Os Estados Unidos deveriam ter alegrado no seu dia, assim como Israel deveria ter alegrado, mas não conseguiu. Quando nasceu o menino, já havia profecias em Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, mas quando a virgem concebeu, os religiosos não souberam nada. Zacarias 14, 6 e 7 já são profecias, quando nasceria o menino para revelar os 7 trovões.
Mas o povo do oeste dos Estados Unidos e da grande metrópole não ficou sabendo. De ti me sairá o guia. Alguém diz, eles souberam. Se soubesse, eles não teriam ficado sem a luz do dia. A luz do tempo do irmão Brana é a revelação dos 7 trovões. E eles têm coragem de dizer que irmão Brana não revelou os trovões. Mesmo irmão Brana citando em perguntas e respostas número 478, os trovões foram revelados nos 7 selos. Eles não tomam aquilo, porque aquilo é objetivo, é palavra final. Eles não tomam, eles tomam as dúvidas. Eles tomam as dúvidas da terceira etapa. A terceira etapa virá. Na terceira etapa verá a visão da tenda. Na terceira etapa acontecerá isto e aquilo. Na terceira etapa terá a palavra falada. Eles não tomam quando o irmão Brana diz, é isto. Os ungidos dos últimos dias, 373, 374, tradução de Goiânia, e 262, tradução da Voz de Deus. Foi claro, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então foi, já aconteceu. Este é o guia que Deus mandou para nós. Você não vai se desviar, você vai andar onde o guia dirige. Se eu soubesse o caminho, eu não precisava de guia. Sabe por que Deus mandou um profeta? É porque o povo não sabe o caminho. Todo mundo diz, eu sei o caminho, Jesus é o caminho. Não, você não sabe o caminho. Se você soubesse, Jesus não tinha mandado um guia. Se Jesus mandou um guia, é porque não sabemos o caminho. Precisamos perguntar, e você não tem que perguntar a Anás e Caifás, aos grandes pregadores do dia, aos famosos pregadores, nem da mensagem. É isso, pregador fulano, porque tu és um grande personagem e a gente crê que você conhece essas coisas. Você deve ter formado em algo disso. Você é um grande erudito, você é um teólogo. Então por isso eu pergunto para você, me diga aqui, biblicamente, quando foi que Deus revelou coisas a teólogo? Ele pegou Noé que não sabia nada, disse, faz uma arca, mesmo sem saber, eu estou te mandando, vai lá e faça. Pegou Moisés, diz, vai e faça, o que você viu no céu faz na terra aí, faz uma arca. Do jeito que você viu, com querubins. E Moisés não discutiu, que ele podia ter discutido com Deus, arrazoado com Deus, e disse, Senhor, há pouco o Senhor me deu os 10 mandamentos, e o Senhor disse, não farás imagem do que tem em cima no céu e embaixo na terra. Agora o Senhor está mandando eu fazer o que eu vi, e eu vi 2 querubins em cima da arca, faça. Mas muitos vão escandalizar, faça. Que escandalize. Deus não tem medo de perder seu povo. Porque povo de Deus não se perde, só perde quem tem título de povo de Deus, mas quem é não perde. Deus não tem medo. Quem tem medo são pastores, que tem medo de perder o posto de pastor, tem medo de perder salário, tem medo de perder dízimo e não prega o que o William Brana pregou. Mas se você encontrar um dia, algum guia, que prega o que o William Brana pregou, você vai ter que encontrar um guia que diz a terceira etapa já foi. Você vai ter que pregar, o Cordeiro já saiu do trono em 63 para revelar os selos. Porque eu tenho os selos revelados na mão, e o William Brana disse que quando os selos fosse para ser revelado, o Cordeiro deixava mediação, ele não é mais mediador, porque ele agora passa a ser o 7º anjo, ele desce. Ele vem de anjo forte, desce ao 7º anjo, e do 7º anjo ele entra dentro de nós. Você sabe o que é isso? Deus em morfe em William Brana, Deus em morfe em você. Deus descendo e se personificando. Deus descendo e se encarnando. Esta é a maneira de Deus. Não encontra outra forma na Bíblia. Esta é a maneira divina. Amém, amém? Bom, para mim, esse daqui é o ponto mais primordial que eu pude encontrar vendo estas coisinhas. De ti, Belém, me sairá o guia.
de ti, Jeffersonville, me sairá o profeta, que revelará os 7 trovões. De ti. E daí mesmo, da casa de Charles Bran e Ella Bran, de vocês dois, me sairá um filho, que eu usarei quando for mais velho. Mas desde pequeno já dou minha luz, minha vindicação. Como criança, a luz estava sobre o berço. Como menino, a luz estava numa árvore falando como um homem. Como rapaz, a coluna de fogo no rio Ohio, vindicando o seu profeta. Como um profeta vindicado, Deus desceu no monte pôr do sol. É Deus descendo e vindicando o seu profeta, desde o nascimento até o fim, desde o nascimento até a revelação dos 7 trovões. Eu creio nisto. Você crê? Diga então, eu creio nisto. Mais uma vez, amém. Nós cremos nisto. Aleluia. Esse é o meu guia. Talvez eu não consiga chegar no versículo que eu achei muito importante aqui, porque tem muito tipo de guia, mas eu queria pegar. Tem aqui. 139, o Salmo 139, 24. 139, 24, Salmo. Vamos na Bíblia, que a Bíblia também é muito gostosa. Você quer ver? 139, 24, o Salmo. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Talvez você não percebe nada nisso. O salmista tinha sobeja fé para dizer essas coisas. Ele sabia que algo estava acontecendo. Tu me guias pelo caminho eterno. Agora você vai encontrar onde está o caminho eterno. Jesus veio e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, o caminho eterno estava numa pessoa. O caminho eterno era uma pessoa. Guia-me pelo caminho eterno. Não por um caminho passageiro, o caminho eterno. Porque o caminho eterno, ele manifesta em todos os homens que ele quiser depois. E Cristo teria uma manifestação em 7 mensageiros nas suas respectivas eras. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Deus tinha que fazer isto. E para Deus poder mostrar para você, para mim, que Belém, dali saiu o guia. E que de lá era exatamente o Oriente. Mas que do Ocidente viria o guia outra vez. Que é o mesmo Cristo. Cristo personificado. Cristo num homem. Cristo em morfe. Olha, Cristo em Jeffersonville. As pessoas não entendem isso. Aí vai dizer que nós estamos chamando o William Branham de Deus. Eu estou dizendo que Cristo está no homem. Cristo está no homem. O homem comporta Deus. O homem não pode criar, mas Deus que estava em William Branham disse: haja esquilo. O homem Branham não podia dar vida a um peixinho, mas o Deus que estava em William Branham diz: peixinho, eu te dou vida, em nome de Jesus Cristo. Tinha que usar a boca de um homem. Este foi o nosso guia. Todo mundo quer o guia do Calvário, mas porque hoje Cristo, já no poente, Cristo veio outra vez para nos guiar. Eles querem sempre um guia histórico, porque eles têm um Cristo histórico, um mestre histórico, um guia histórico. Mas Deus mandou um profeta e disse para William Branham: me tira da história, por favor. Me tira. William Branham pregou uma mensagem:
tirando-o, levantando e tirando-o da história. Chega de história. E para tirar Cristo da história, não sou eu quem tiro. Não tem um bom pastor na terra que tira. Para tirar Cristo da história, você tem que fazer o que Cristo fez e mais do que Ele fez. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Então eu vou voltar em espírito, mas se você crê em mim e eu volto em espírito, depois eu como espírito volto em você e você faz coisas maiores do que eu. E foi isso que Jesus fez. Voltou para o Pai, quer dizer, voltou em forma de espírito, desceu agora e fez as mesmas obras e maiores. Porque Jesus ressuscitou o morto, que é uma das coisas maiores que tem. Mas Jesus falou que tem uma coisa maior ainda. São mais obras, o profeta disse. Ele veio de são mais obras. Só que depois ele veio e mostrou isso na terceira etapa para nós. Que o que o Senhor Jesus Cristo fez era pegar o pão e o peixe e multiplicar. Mas o que o Senhor Jesus Cristo fez em William Branham foi dizer: haja esquilo onde não tinha um pedacinho de esquilo. Lá tinha farinha, lá tinha peixe, e ele pegou e multiplicou. Mas ali no mato, diz o profeta, ali no mato não tinha nada. Era um lugar que nem esquilo tinha, porque esquilo não fica no meio dos espinhos. E onde o irmão Branham estava? Estava difícil ali. Ele dizia: eu quero um esquilo ali. O esquilo, irmãos, o esquilo passa apertado até com um profeta na hora dessa. Mas não é meu lugar. Mas o profeta falou: eu tenho que ir. Até o esquilo vai. Agora, se você não é nem um esquilo, para poder obedecer nas mínimas coisas, quanto mais uma águia. Se não é nem esquilo. Porque o esquilo ainda ouviu a palavra falada, dizendo assim: eu quero o esquilo naquele galho daquela árvore. Ele deu uma olhada, o esquilinho veio correndo, subiu a árvore, parou lá em cima, ficou olhando para ele, pá! Isso daí é Deus no homem. Não é o homem Deus, é Deus no homem. Jesus Cristo era o homem Deus. Essa é a diferença. Que Jesus Cristo era o homem Deus. William Branham era Deus no homem. Deus no homem. Porque Jesus Cristo nasceu por obra do Espírito Santo. William Branham por sexo. Esta é a diferença. Mas Deus quis mostrar para nós os dois lados. Eu posso vir pela Virgem, eu posso vir sem um contato sexual, mas eu quero mostrar para vocês, no entardecer, que eu quero vir igual vem todo homem. Eu quero chorar como chora todo homem, eu quero brincar como brinca todo homem. Aleluia! E ele veio, ele brincou como um bebê, como uma criança, ele fez de tudo, mas nunca fumou, nunca bebeu, nunca desonrou seu corpo. Deus quis mostrar para nós em William Branham o que um homem pode ser. Não somente falar de Jesus, que você fala de Jesus. Jesus não casou, Jesus não adulterou com a prostituta, Jesus só ganhou ela para Deus, para o Pai, mas ele foi um homem honesto, abençoado. Bom, do outro lado você pensa, mas ele nasceu por obra do Espírito Santo, tem razão de fazer isso. Aí Deus diz: eu quero tirar essa sombra de dúvida de você, porque eu te fiz para ser diferente também. Eu te fiz para você não fumar, não beber e não adulterar. Tenha apenas a sua esposa e não mexa com mais nenhuma outra. Eu te fiz para isso, e Deus veio provar isso para nós em William Branham. E todo pregador que sai fora disso, ele está mostrando que a unção já o deixou. Ou será que as pessoas vão pensar que a unção ainda está sobre um homem, contrariando a própria palavra de Deus? Contrariando. Você diz: mas no tempo de Davi foi, no tempo de Davi. Mas depois de Davi ainda veio Jesus. Depois de Jesus ainda veio o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo ainda veio o Filho do Homem outra vez. Depois do Filho do Homem já levantou a esposa de Cristo. O que você pensa? Que agora você tem que só fazer o que Davi fez? Davi tinha 500 e depois ainda cobiçou mais uma. E que você vai se salvar e vai entrar no céu desse jeito. Você não vai, não.
Aqueles homens, aquilo que eles fizeram e até os erros de Israel, diz a Bíblia, que aquilo tudo aconteceu para nós como sombra, para que nós nos emendássemos de vida, para que nós não praticássemos o que eles praticaram. Está lá em 1 Coríntios 10. Por que fugir disso? Amém? Irmão, me dá mais um tempo, viu? Amém. Já não estou aguentando mais, mano. Não está tendo jeito. 50 minutos não está dando. Mas também é muita coisa que Deus mostra. Quando eu vi isso aqui, o caminho eterno, guia-me pelo caminho eterno. Aí Deus nesse tempo vem e fala para o profeta: eu te dou um sinal eterno. Eu te dou um sinal eterno. Quem é que quer ser guiado pelo sinal eterno? Porque o caminho eterno já é o Senhor Jesus Cristo. Quem quer ser guiado pelo sinal eterno que Deus deu nesta era? Guiar você, ser um guia pelo sinal eterno. E o guia que nos guiou no sinal eterno, o próprio Deus diz para ele: quantos picos tem aquele monte? Tem 7. Foi Deus quem perguntou. Leia a mensagem, parados na brecha, para você ver. 138 em diante. Foi Deus quem falou, o Senhor me disse. Era Deus falando com ele. 7 picos. Quantas letras tem seu nome? Marion, 7. Bran, 7. Amém. Isso aí, eu te dou um sinal eterno. Se Deus nos guia por um caminho eterno que é Cristo, o caminho eterno que é Cristo estava nesse tempo final dentro de um sinal eterno. Este caminho eterno que é Cristo está dentro de você. O caminho eterno, com o sinal eterno dentro de você. E da onde você é, se você não é da eternidade também? Você não pode ter nada eterno em você, se você não é eterno. Os filhos de Deus são eternos. Os filhos de Deus estavam em Deus antes que formasse o mundo. Teve que vir em carne, teve que sofrer tentações, vencer na carne e manter de pé e dizer: Deus está aqui outra vez. Em quem? Filhos. Filhos, para manifestar. Agora, irmãos, quem é que quer ser guiado? Porque tem os guias cegos. O guia cego, durante o período de todas as eras, o guia cego ao batismo. Lutero não podia ter toda a luz. Então Deus deu a luz para ele, e quem teve a luz que Lutero deu para o povo, então não era cego. Mas naquele tempo, nem o cachimbo eles tinham largado ainda, no tempo de Lutero. Nem o cachimbo. Deus precisou levantar Wesley e dizer: joga fora esse cachimbo agora, fala para eles. Fala para o luterano agora, que agora tem que jogar fora o cachimbo. Mas quem estava crendo em Lutero, quem sabe, colocava o cachimbo no canto da boca e dava umas puxadas. Eu disse: mas o irmão Lutero pregou: o justo viverá pela fé. Cantou um hino: castelo forte é o nosso Deus. Mas o cachimbo estava no canto da boca. Não tinha santificação. Não foi exigido deles. Mas quando Deus mandou Wesley, Deus exigiu santificação. Agora, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 14, 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí disseram: vamos parar, agora está tudo bem. Os wesleyanos se regozijaram. Aí Deus levantou os pentecostais. É assim que Deus faz. Agora você prega para eles, aí para os luteranos e wesleyanos, diga para eles que eles precisam receber o Espírito Santo, eles precisam falar línguas, eles precisam curar enfermos, expulsar demônios, mais ainda, fala para eles aí. Os pentecostais pregaram, os luteranos disseram: o quê? Essa loucura? Língua estranha? Eu falar isso daí? Não vou falar não, se perderam. Os wesleyanos disseram: não, o que nós temos, já somos santificados, já está bom demais. Não vamos mexer com mais nada não. E se perderam. Aí Deus pega e levanta Mateus 17, 11 e diz: Elias, prega para esse povo a restauração de todas as coisas. Prega, porque você é que vem primeiro do que eu. Você é meu precursor. Elias virá primeiro. Gente, como que isso dá certinho com Bíblia, gente?
Você já viu como que isso dá certo com João Batista? João Batista veio primeiro e precursou o Senhor entrou em cena. William Branham veio primeiro e precursor. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias veio, restaurou, e aí Jesus veio. Quando Elias restaurou, ele restaurou as coisas ali na primeira e segunda etapa. Ele estava restaurando as coisas para que Jesus pudesse vir para a terceira etapa. E Jesus veio no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963. Eles dizem: vocês são loucos pregar uma coisa dessa. Os adventistas erraram quando disseram a vinda de Jesus, lá em 1917. Se erraram ou tiveram outros que falaram sobre isso daí, erraram porque eles estavam pensando tudo errado. Deus não podia cumprir nada lá sem que primeiro mandasse o Elias. E naquele tempo o William Branham estava com 9 anos. 8 anos, né? Irmão Branham? Novinho! Mas Deus já estava falando com ele. E aí vem essa mensagem. Irmãos, quem é que pode receber um guia? Deixa eu logo, porque senão não termino. Eu tenho só 8 minutos. Quem pode receber um guia agora? Meu Deus do céu. A ciência não conseguia ver. A ciência não conseguia ver Deus guiando. Eu estou aqui com a mensagem Casamento e Divórcio, só que ela não tem parágrafos, mas é na página 59 e 60. Essa é a antiga que nós temos aqui. E eu não poderia ler tudo, mas sobre o Rony, que o irmão Branham chegou no posto para colocar gasolina, e o Rony falou com o irmão Branham e disse para ele: eu posso, olha para você ver, disse para o irmão Branham, eu posso mostrar-lhe justamente aonde você estava, que era em cima daquela coluna de fogo, de cor âmbar, que subia e descia, e o irmão Branham estava recebendo a mensagem de casamento e divórcio, e os Estados Unidos fotografando, mas não sabia o que era aquilo. Deus enlouca a ciência, ela não sabe o que Deus faz. Os sábios não sabiam. É uma coluna de fogo, mas o que é aquilo? É um fenômeno. Mas o que é esse fenômeno? Espera lá, vocês perguntam para a ciência não sabe. Pergunta para o Rony, pergunta para o menino lá do posto. O William Branham chegou lá, ele disse, irmão Branham testou ele, se você ler aqui, o irmão Branham testou ele. Eu disse: o que você disse, Rony? Não, viu, eu só para ver o que ele ia dizer. Muitas vezes as coisas acontecem que a gente não fala para qualquer um. A coisa é assim, a gente vê tanto daquilo acontecendo que torna-se comum para a gente. Aquilo era comum para o irmão Branham, coluna de fogo, de cor âmbar, subindo e descendo. O irmão Branham nem preocupava em falar para os outros, era comum para ele. Viu? Eu somente não falo estas coisas para o povo. Eu disse: Rony, o que você... Ele disse: eu posso mostrar-lhe justamente aonde você estava. O menino sabia até onde o irmão Branham estava, em cima da nuvem, que posição ele estava. Eu chamei mamãe, disse Rony, eu chamei mamãe e nós ficamos ali e vimos aquela nuvem pairando lá em cima, subindo e descendo. Eu disse: tem que ser irmão Branham, que está sentado lá em cima, em algum lugar. Aquilo é Deus falando com ele. Esse é o guia. Rony sabia. A ciência não fica sabendo. Parágrafo 150, com a atração sobre a montanha, quando aconteceu a descida de Cristo sobre o Monte Pôr do Sol, aquela nuvem de 7 anjos, que a ciência não sabe que eram 7 anjos. Pergunta agora não é para o Rony, pergunta agora para o William Branham. Ou se não, pergunta para um que segue o William Branham. O que é aquilo? O que é aquela coluna de fogo que estava lá, aquela nuvem grande de 48 quilômetros de altura? Espera lá. 150, qual é a atração sobre a montanha? E toda a ciência através de Tucson ainda, e eles estão escrevendo peças e colocando nos jornais, lá atrás no Monte Lemon, as suas grandes máquinas fotográficas não viram isso se levantando de onde estávamos de pé.
flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Apocalipse 10:6, ele diz, mostrando que o tempo havia terminado. Não há mais tempo. As pessoas discutem contra a própria mensagem de Mombrana porque elas não têm luz, são cegas. O pastor cego, congregação cega. O pastor não vê que o Cordeiro saiu do trono, a congregação também não pode ver. Cego guiando cego. Olha, cego guiou cego na Santíssima Trindade. Cego guiou cego. Cego guiou cego no batismo trinitariano. E agora, dentro da mensagem, cego guiando cego. Um pastor, um guia cego, guiando um povo cego, que não viu que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e revelou os 7 selos. Não viu. Você não pode lutar contra eles são cegos. Tenha misericórdia deles, eles são cegos. Eles dizem, mas que misericórdia, você disse que ela acabou. Ela saiu do lugar, ela está aqui em mim agora. Eu posso ter misericórdia de você. Se você quiser se salvar, você depende da oração do Abraão. Deus não pode nem te perdoar hoje na terceira etapa, se você não recebe a oração do Abraão. O Abraão mentiu para Abimeleque, mas Deus falou para Abimeleque, vai lá e fala com Abraão e peça para ele orar por você e por suas mulheres, porque senão elas não vão gerar filhos. Igrejas que não geram filho para o rápido, igrejas de Abimeleque, que namorou a mensagem, que teve com a mulher de Abraão na cama, mas não pode conceber nem a semente de Abraão e nem pôr semente na mulher de Abraão. Deus não deixou. Deus tinha um guia, Deus guiou Abraão, Deus guiou Sara, Deus guia você, Deus me guia. E agora o pastor que não consegue ver que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos é um guia cego. E o que nós temos que fazer é ter dó dos irmãozinhos que vão atrás dele, tudo revidando, gritando e dizendo, eles estão dizendo que o Cordeiro saiu do trono, que a misericórdia acabou. Então o que adianta eles pregar mais? Eles não sabem que o tempo que resta aqui na terra está restando para dar oportunidade para eles, crendo que nós estamos pregando. Povo da mensagem em geral, se você não crê na abertura dos selos que o Cordeiro saiu do trono, você está perdido. Você precisa da intercessão do Abraão que crê que o Cordeiro saiu do trono. Você precisa desta intercessão e só ele pode interceder por você, Abimeleque da mensagem. Tem misericórdia aí? Tem misericórdia para você? Tem você misericórdia para o seu irmão? Pode orar para o seu irmão. Você pode pedir a favor dele. Agora tem uma coisa, a questão é de Deus. Você pede e Deus diz, olha, tem uma coisa, eles já me rejeitaram, eles não te rejeitaram quando você pregou que o Cordeiro saiu do trono, eles me rejeitaram a mim. Eles não rejeitaram Samuel, eles rejeitaram Deus. Eles não rejeitaram William Branham, rejeitaram Deus. Eles não rejeitam a mim, rejeitam Deus. Quem pregou que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos não foi Osmar, foi William Marion Branham. Está na mensagem, não do Osmar, mas de William Marion Branham. E está em Apocalipse 10. E não crer nisso é ser um guia cego, é guiar um povo cegamente. A ciência cega fotografou para lá e para cá. Não viram quando estávamos flutuando ao ar. A ciência cega, é guia cego, é igreja cega, é irmãos cegos. Este é o tempo que nós vivemos e eles precisavam dar atenção à luz que veio não de Belém, não de Jerusalém, não dos Estados Unidos, mas que veio dos 7 trovões de Jeffersonville, de um homem, outra vez, Deus num homem, para mostrar luz no entardecer. Luz é para guiar. Sabe o que é os seus olhos? Seus olhos são luz. Lâmpada do corpo são os olhos, porque os seus olhos são seu guia. Mas se os seus olhos estiverem mal, todo o seu corpo estará em trevas. Se os seus olhos não enxergam, o corpo está em trevas. O pastor é os olhos da sua congregação. Se o pastor não enxerga, a igreja não enxerga.
E é isso que tem acontecido dentro da mensagem. Guias cegos. Senhor, ajuda-nos a enxergar. Enxergamos que o Cordeiro tomou o livro. Enxergamos que o Cordeiro saiu do trono. Enxergamos que o Cordeiro mudou em morfe para um anjo forte, em Apocalipse 10:1. Enxergamos que o Cordeiro já havia descido com a mensagem, o livrinho aberto, e deu para o 7º anjo. Enxergamos agora ele convertendo em leão, em Apocalipse 10:3, e bradando. Enxergamos o livrinho que podemos comer, e estamos aqui, Senhor, dá-nos o livrinho para comer, o 7 selo revelado, porque se ele não tivesse sido aberto, o Senhor não podia nem comer, e para o livrinho ser aberto, o Cordeiro teve que sair do trono, a intercessão teve que terminar, e eu creio nisto. Ajuda meus irmãos e os eleitos que crêem nesta verdade, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, sentindo perto sua mão, posso andar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.